Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 8 de março de 2016, terça-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje mais um dia de mercado lateral. A gente vê aí uma queda leve de 0,29%. Uma nova formação de candle de reversão, né? Mas como ele é pequeno em relação aos outros, ele dá mais uma ideia de indecisão, que pode evoluir para uma reversão, mas não é um sinal forte, de novo. Okay? No mini índice, o mercado segue operando dentro dos limites do pregão aqui do dia 4. No intraday, nós mencionamos no farol de ontem a possibilidade, né, de a gente estar dentro de um triângulo simétrico e, portanto, sendo mais agressivo, né, a gente poderia tentar operar o rompimento desse triângulo. Reparem que a abertura de hoje foi em gapzinho de baixo, rompendo a LTA desse triângulo, mas um candle de indecisão, puxando até por um viezinho altista. Isso não é um rompimento que a gente opere, né? A gente precisa ter um candle de força vendedora, idealmente sendo acionado pela perda da sua mínima, né? O mercado fez este movimento. O contrário que a gente esperaria, ainda poderia ser um pullback do rompimento, né? Mas a partir desse cenário, foi o que a gente discutiu na LS Live, o mercado teria que romper com violência mínima do dia, para daí ficar claro um cenário de que o mercado está realmente expandindo. E se o mercado viesse a fechar o gap, principalmente a romper a linha d'água para cima, podia até gerar uma compra. E essa seria uma sinalização importante de que realmente nosso mercado vai ficar andando de lado, que já era a nossa expectativa desde o pregão de ontem, né, pela forma como se movimentou no pregão de ontem. E nós tivemos realmente o rompimento aqui da linha d'água. Isso poderia ser encarado como um cenário de compra. Com esse rompimento a gente ignora, a gente deleta as linhas do triângulo. E bom, pelo rompimento da linha d'água dentro do método Bizzi, a gente trabalharia pela superação na máxima. Mas a gente sabe que os 50.695, 50.700 é uma baita de uma barreira para o mercado. Vendo a distância que a gente teria, né, e a distância do stop, que não era pequena, né, no mínimo aí uns 840, 850 pontos, o ideal seria buscar um processo de pullback na linha d'água para buscar posicionamentos. Pelo menos essa foi a orientação passada. O mercado veio fazer o pullback e acabou rompendo a linha d'água para baixo de novo, o que mostrou que o pregão de hoje seria um pregão search and destroy, sem direção, ruim de maneira geral para operar, porque a gente vai ter gráficos, papéis, né, dando sinais de compra, papéis dando sinal de venda, mas sem o índice com uma direção clara para apoiar esses movimentos. Então, no índice, nós, no final das contas, não tivemos operação nenhuma. Repara que o mercado ficou oscilando até o fechamento em torno da linha d'água. E, mais claro do que antes, a gente tem agora a orientação de só buscar operações direcionais no índice, né, com o rompimento dos 50.700 para cima ou com o rompimento dos 48.900 para baixo. Ok? No mercado americano, a gente teve um dia levemente corretivo, né? A gente pode até ter continuidade desse movimento de queda, né, corrigindo então um pouco dessa alta, mas isso não afeta em nada a saúde, vamos botar assim, desse zigue-zague ascendente do mercado americano, né? Se o mercado começar a corrigir, tem zona de suporte muito forte nessa linha aqui, tá? O S&P 500 futuro também apresentou um pregão mais corretivo hoje, pode dar continuidade a esse movimento de queda, sendo essa também apenas uma correção normal dentro da tendência de alta, tá? Não operaria na venda aqui,
A gente está próximo da média móvel de 200 e essa média costuma atrair o preço, o que faz com que a chance de um sinal de venda como esse, ainda ser confirmado, né, venha a falhar, seja alto. O dólar segue com dificuldade de repicar. Né? A gente olhou no intraday de ontem uma evolução altista desconfortável no dólar. Por quê? Porque desenhava uma cunha ascendente, que é um padrão baixista. Então o rompimento dessa LTA poderia detonar, né, um movimento de queda. A abertura do dólar foi num pequeno gap de alta, logo o gap foi fechado e a gente teve até o rompimento aqui da linha d'água. A gente acompanhou esse rompimento no bate-papo de hoje. A orientação foi buscar o rompimento, o trade de rompimento da linha d'água através de um processo de pullback que a gente teve aqui. Então, a partir da perda dessa mínima, a gente poderia buscar vendas. Essa venda foi acionada, o dólar chegou a cair um pouco, mas logo voltou e acabou gerando stop pela média móvel de 9. O fato de ter passado de novo para cima da linha d'água mostrou que o dólar não teria um pregão fácil, um pregão sem direção, que no final das contas até acabou sendo um pregão baixista. Mas não foi um pregão fácil de se operar. Ok? No juro, o juro retoma a queda depois de ter testado a média móvel de 9. A expectativa segue sendo de queda. Talvez para buscar então essa projeção em 13.790. Indo para as ações, a Vale estava bastante sobrecomprada. Testou ontem, né, a média móvel de 200 e hoje abriu bem pressionada para baixo. Deu continuidade de movimento de queda, fechando na mínima com uma correção de 12,05%. Apesar dessa queda já toda, o papel ainda teria espaço para corrigir, para buscar o suporte intermediário do topo de dezembro. E a gente ainda tem que levar em consideração que o topo mais forte, mas o suporte mais forte, é essa faixa próxima a 9,60, que foi o último rompimento de verdade que a Vale ofereceu. A média de 20 períodos está ainda abaixo desse ponto, ou seja, ela vai subir e ainda vai encontrar esse suporte para reforçar ele. Com essa movimentação que a gente está vendo na Vale 5 hoje, a expectativa é que o papel siga em correção. O papel ofereceu um bom day trade hoje. A gente abriu em gap de baixa, transformou isso aqui numa ilha de reversão. A gente teve o rompimento de um primeiro movimento aqui, né, que alcançou o seu alvo. Fechou na mínima, rompendo de leve o suporte que a gente tinha neste gap aqui. A gente tem um cenário de bandas estreitas, né, viés bastante claro. Isso pode levar a alguma oportunidade bem interessante, novamente, de day trade no pregão de amanhã, quarta-feira. Em especial, se a Vale abrir em gap pequeno de alta e fechar esse gap rompendo a linha d'água. Esse é o cenário que a gente gostaria de ver amanhã para buscar trades na ponta vendedora. O destaque ficou na Vale 3. A Vale 3 já montava ontem, já oferecia ontem um candle um pouco mais baixíssimo, mas ainda era um candle de dúvida. Então, o mencionado era que poderia se buscar vendas, em especial se o intraday gerasse boas oportunidades. E na Vale 3 também tivemos uma oportunidade, dada pelo rompimento deste primeiro movimento, a partir do candle das 11h15. O papel desenvolveu um forte movimento de queda e fechou com um cenário ainda mais favorável que o da Vale 5 para dar continuidade de movimento de queda. A gente tem aquele cenário de Opening Power Breakdown. Se amanhã a Vale perder a mínima de hoje, a gente pode buscar a venda dentro das regras deste setup. Ok? A gente teve uma queda de 14,5% na Vale.
Aí ela tem espaço ainda para corrigir. O suporte forte para Vale 3 fica por volta dos 13,50. A Petrobras segue andando de lado, né? Faz um novo candle de indecisão. Não é um cenário muito convidativo para operações de swing trade na ponta vendedora, apesar de que eles são aceitáveis. De novo, tipo de cenário que eu gostaria de ver um bom rompimento no intraday, para daí abrir posição, se a coisa realmente fluísse, como por exemplo a Vale fluiu, segurar a posição. Então, seria o caso de ter segurado a Vale na ponta vendedora para esses próximos pregões? Poderia ser, sem sombra de dúvida. Ela está com toda a cara de dar continuidade de movimento de queda. Bom, a PTR4 não fez nada de interessante no pregão de hoje, também teve um dia Search Destroy. Ela começa a ficar interessante a partir do rompimento da zona do 7 até 1,690. PTR3 está um pouquinho mais propensa ao movimento de queda, né? Já perdeu mínimas, e a PTR4 não, já perdeu o mínimo aqui do gap, mas segurou ainda. Tem um candle mais baixista, perda mínima seria até um sinal mais interessante, já mais possível de ser operado do que na PTR4. Okay. O papel tentou um rompimento, até poderia ser feita uma operação na ponta vendedora aqui no intraday. Reparem que a gente tinha o suporte do gap, o papel testou esse suporte, respirou um pouco e então rompeu. Só que se tu reparar bem, tu vai ver que o volume do candle que rompe foi bem baixo. Essa não é uma boa característica. O cara que entrou ali acabou tomando stop. Faz parte do jogo. Ambev. Ambev parece estar desenhando, né, o início aí de um pullback. Então seria uma correção. Isso não é um problema, não desqualifica o rompimento que nós tivemos no dia 4, confirmado no dia 7 ontem. A expectativa segue sendo de alta para a Ambev em busca da resistência em 20,40. O suporte da Ambev fica por volta dos 18,65. Gerdau também começa um movimentozinho corretivo. Nada demais, nada que grite venda. O que a gente quer mesmo é que a Gerdau corrija, para a gente avaliar essa correção e avaliar a possibilidade de compras por correção. Goal parecia mais interessante na compra, na superação na máxima do dia 4. Esse trade foi acionado ontem e ela está se comportando melhor do que a Gerdau. A gente teve uma alta de 1,16%, enquanto na Gerdau a gente teve uma queda de 2,63%. Tá? No setor que chamou a atenção mesmo hoje foi CSNA 3. A gente até pode entender na CSNA, mais do que no caso da Vale 5, né, um Monster Gap. O papel abriu pulando o candle de ontem. Mas aqui foi um daqueles cenários onde o papel teria gerado stop. Tá, a gente teria ultrapassado 20% da média da volatilidade acima do ponto de entrada. Tá. Bom, CSNA não atingiu o topo de maio. Talvez isso fique para depois. O papel iniciou um movimento corretivo e tem espaço para corrigir. Vamos ver como é que o papel vai se comportar em relação a essas fronteiras de gap. Tá? Se ele conseguir segurar aqui e já formar um candle de reversão, é porque provavelmente vai ter um movimento lateral para provavelmente buscar essa resistência antes de uma correção realmente significativa. Tá? No intraday, CSNA deu um belo trade de rompimento de primeiro movimento. Chegou a cair 7,5%. E está com cara de continuar esse movimento de queda. A Usin 5. A gente mencionou que era perigoso operar esse papel na ponta vendedora. Ele não acionou nenhum tipo de venda de qualquer forma. Conseguiu fechar em alta, uma alta de 6,16%. E vai ficando com um jeitão de que vai dar mais uma puxada, por incrível que pareça. Mas ainda não gerou o sinal que deveria ocorrer através do rompimento desse topo anterior. Então a gente pode entender isso aqui como um mastro bandeira. Se fosse buscar vendas,
o ideal era olhar os em 3, né? Pela perda da mínima, provavelmente para um alvo de curtíssimo prazo, na média móvel de 20 períodos, esse alvo já foi alcançado. No setor bancário, o Bradesco vem andando de lado, vai formando uma ilha. O candle de hoje é um candle que tem uma conotação mais baixista, mas eu não vejo venda de swing trade em Bradesco, tá? De forma alguma. A gente tem suporte importante próximo a 25. Se for buscar algum tipo de venda, eu focaria no intraday pelo rompimento de suporte, que está bem definido nos 25 e 60. E o papel está bonito até para um rompimento desse retângulo para cima no intraday. Hoje o papel ofereceu uma compra de day trade para o rompimento de linha d'água, te acompanhando o bate-papo de abertura. Foi um trade rápido, bem rápido, alcançando o alvo ali de 20% da média da volatilidade. Tá bem forte Bradesco. Itaú também puxa um pouquinho hoje, volta a bater na resistência, também provavelmente vai consolidar uma ilha. Isso é bom, a gente quer que Bradesco fique batendo bastante, Itaú bata bastante nessa faixa dos 32, que a média, que está bem distante, se aproxime, para que o rompimento dessa faixa no futuro seja um bom trade. Acho que isso vai acontecer. Então, de maneira geral, o que a gente está vendo é que o mercado realmente não está fazendo correções agudas. A gente está tendo até correções fortes, como em Vale, CSNA, mas percentualmente elas são amplas, mas tu olhar para o restante do gráfico, elas não parecem ainda correções agudas, elas podem se transformar em correções laterais. Aqui a volatilidade subiu muito. Tá? Mas no geral o que a gente tem são movimentações por enquanto mais laterais. Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil deu uma puxada forte hoje, mais de 10% de alta. E com o candle de hoje, Banco do Brasil rompeu essa zona de resistência que existia por volta dos 19,30. Tá? E está com cara de insistir no movimento de alta. Vendas feitas a partir da perda mínima do dia 4, ou direto no dia 4, foram estopadas. Se o sujeito não estopou, se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, tem que cair fora. O Banco do Brasil tem condições de prosseguir nesse movimento de alta. A gente não chegou a levar fé nesse rompimento de primeiro movimento, mas quem operou se deu bastante bem no intraday de hoje. Ainda no setor de bancos, a gente pode olhar a Symbiose, está se comportando bem frente ao sinal de venda que a gente teve recentemente, né? O papel vem corrigindo, apesar de lento. Banrisul também de forma lenta. E BBTG11 já começa a aproximar de uma zona interessante para a gente avaliar novas compras. Outros ativos. A gente mencionou ontem Alpa 4. Se a gente não mencionou, estava no meu radar. Alpa 4 batia na zona de suporte aqui entre 8,10 e 7,90, mas ainda não oferecia um candle de reversão. Hoje faz um candle um pouco melhor para uma ideia de desaceleração desse movimento de queda, mas ainda não convence para uma compra de correção. Mas vale a pena monitorar o ativo. Tá? O que a gente quer ver aí é um candle idealmente vazado, superando uma máxima prévia, e a partir disso a gente pode cogitar operações na ponta compradora. Arezzo ofereceu uma correção hoje, freando o forte movimento de alta que a gente vinha vendo. Tem bastante volume, parte é direto, mas ainda assim o volume é bom. A gente tem um Dark Clouds, a perda mínima até pode abrir espaço para venda, mas a gente vai ver várias vendas aí, mas poucas convencem. Tá? Eu só estou alertando aqui para os sinais que melhor estão encaixados. Tá? Por exemplo, BRML faz um candle pequenininho, com uma boa distância para a média móvel de 20 períodos, o papel está bem sobrecomprado. A gente quer ver sim uma correção em BRML, mas não tanto para operar na ponta vendedora na perda mínima aqui. Isso até é possível, tá? Mas principalmente para ver uma correção que venha testar a faixa de suporte por volta dos 14,395 para a gente avaliar uma operação na ponta compradora. Tá? O mercado ficou comprador, tem que priorizar essas operações. Só que claro, como o mercado está bastante sobrecomprado,
A gente espera que o mercado passe por um período de correção / acomodação. BVMF não perdeu a mínima de ontem, faz uma estrela cadente, fica mais com um aspecto de mercado andando de lado do que de cenário para correção. Apesar de que uma correção pode vir a se desenvolver. Foco no intraday de novo. A gente estava atento em BVMF hoje para operar um rompimento de primeiro movimento aqui, mais ou menos como o Banco do Brasil desenhou, só que a gente não teve o rompimento, infelizmente. A gente segue com suporte bem importante por volta dos 13,85. O milho tentou sinalizar uma correçãozinha e hoje faz um candle forte, ignorando completamente esse candle preto. Isso é sinal de que esse contrato vai continuar nesse movimento de alta. Tá? Só que lembrem que o H16 está vencendo nos próximos dias. Se for operar milho, a gente tem que ir para o CCMK 16, que ainda não rompeu essa máxima aqui, tá? Mas está com toda a cara de que vai fazer isso. Tá? Alguém agressivo poderia, na superação dessa máxima, já buscar a entrada com isso abaixo dessa mínima. Essa é aquela entrada utilizando o setup da barra ignorada. Tá? Então o milho está com cara de prosseguir nesse movimento de alta. O contrato a ser operado é o K16. CTIP rompeu esse retângulo, confirmou o rompimento, faz aqui o que parece um rápido pullback, está respeitando a faixa dos 39,30 como suporte. São apenas 2 candles de correção, é um pouco cedo para a finalização do processo de pullback. Usualmente um processo de pullback tem pelo menos 3 candles, mas como o volume é bom, como o rompimento foi bacana, isso aqui já dá argumento para a entrada para quem está de fora. Superação da máxima de hoje. Embraer não conseguiu superar a máxima de ontem, segue andando de lado, não é papel para operar em termos de swing trade, mas vale a pena ficar atento no intradiário para o eventual rompimento da faixa dos 24,30. Tá? Se tiver esse rompimento aqui, a gente pode ter uma boa operação de day trade. E começa a ser possível também ter uma boa operação de day trade no rompimento de suporte que começa a desenhar através do pregão de hoje. STC3 está estressando a média móvel de 200, com uma distância razoável para a média móvel de 21 períodos. Pela perda mínima pode iniciar um processo corretivo, mas eu ainda ficaria fora de vendas shorts. Even. Nós vimos Even romper no dia 3, confirmando no dia 4. Agora faz um processo corretivo, que parece ter toda a cara de pullback, sentindo no topo anterior rompido suporte. Aqui a gente já tem 3 candles. Superação da máxima já seria um argumento de entrada. Melhor seria se a gente tivesse um candle vazado, já superando uma máxima prévia. Mas a gente já tem argumentos mínimos aí para buscar a compra por correção. Fleury estava com um gráfico interessante para uma venda ontem, apesar de que não ser o papel que eu tenho costume de operar. Essa operação teria sido acionada e teria sido já estopada. O mercado superou as máximas recentes, ultrapassou os 10% da média da volatilidade, então seria stop. E o Fausto está ignorando essa barra preta, mais ou menos como no milho, da ideia de continuidade para os próximos pregões. O volume está bastante alto e a gente vê o papel bem próximo do topo de junho, que atrai os preços lá em 19. Então esse papel provavelmente vai seguir em alta para buscar os 19. Lojas Renner alcança a faixa de resistência de 20,80, faz um belo teste desse patamar e forma hoje um candle de reversão. Não vejo o sinal como forte, ainda não me animo a buscar a operação na ponta vendedora. Uma vez que o índice sair desse movimento lateral que a gente viu ali no futuro para baixo, daí as vendas vão começar a fazer mais sentido. Tá? Basicamente é isso. Reside é o papel mais interessante do pregão de hoje. Reside está rompendo esta congestãozinha.
depois da forte alta que a gente teve no início de fevereiro, rompendo também a média móvel de 200. Com isso nos dá uma ideia de um mastro bandeira. Isso pode levar o papel a fazer um movimento bem significativo nos próximos pregões. Pela projeção de FIBO, joga o papel lá para próximo de 10,70. Então, é o papel mais bonito de hoje, permitido a operação na ponta compradora, em especial se a gente tiver a confirmação pela superação da máxima. A gente tem uma resistência aqui no topo de outubro, por volta dos 6,12, 6,40, mas não acho que essa resistência seja argumento forte o suficiente para fazer o sujeito desistir de uma compra de um papel como esse. Rumo 3, papel mais tosqueirinha, né? Vem fazendo uma boa recuperação, entrou numa tendência de alta. A última compra que nós vimos foi no dia 29, ela já teria sido estopada no lucro no dia 3. E o candle de hoje me dá a ideia de retomar do movimento de alta, mais ou menos como isso aqui sendo um mastro e bandeira. Tá, o mercado andou de lado por um tempo, né, e agora está rompendo essas máximas, reaparece o volume. A gente não está distante da média móvel de 21 períodos, o papel ainda está bem sobrevendido, se for pensar no longo prazo. Então é possível até buscar uma entrada na ponta compradora pela superação da máxima de hoje. Retomar a posição que o sujeito foi estopado aqui no lucro. Tá? Então, um papel que chama a atenção. SLC3, nós vimos em faróis recentes que o papel tinha feito uma correção forte, estava testando uma zona de suporte por volta dos 16,80, 16,70, mas ainda faltava um candle de reversão significativo. O papel perdeu a chance de reverter aqui, foi pressionado, bem pressionado hoje, rompe suporte, deve dar continuidade ao movimento de queda. Vim testar provavelmente a faixa próxima a 15,50. Ali talvez a gente tenha uma nova oportunidade. Os papéis de celulose hoje novamente sofreram. A gente tem SUS B5 abrindo um gap de baixo, fechando com 7,76% de queda. Deixa bem claro então que essa zona de suporte, volta dos 13,60, realmente foi rompida. Né? O papel deve continuar sendo pressionado para baixo em busca dos 11,45, 11,50, onde a gente tem uma possibilidade de um suporte. Fibria também abriu em gap de baixa, também deve continuar o movimento de queda, tem um suporte aqui mais claro do que SUS B5 em 29,20. Então muito cuidado com esses papéis. Do setor, o papel melhor é Klabin. Nós já vimos isso antes, papel mais forte. Ele chegou a balançar hoje, mas fechou com uma queda mínima aí de 1,24, comparando com os seus pares, né? E consegue se manter acima do suporte de 19,45. Rompendo esse suporte, daí sim, indicaria um cenário baixista para o papel daqui para frente. E por fim, TIMP 3, a gente já viu um sinalzinho baixista no pregão de ontem. Como eu venho mencionando para várias outras oportunidades de venda, não me animaria muito. Mas o candle que TIMP fez hoje, né, tem grande amplitude, bom volume, já fez uma pegadinha aqui, superando a máxima de ontem. Esse sinal me parece mais consistente para um movimento corretivo na perda mínima. Tem uma chance menor de ser um sinal falso, apesar da proximidade com a média móvel de 200, porque ele mostra uma grande inversão. Tá? Então, se tiver a perda mínima, esse papel pode realmente desenvolver um movimento de queda. Então, foi isso que aconteceu de mais interessante no pregão de hoje. Muita cautela com as vendas ainda. Tá? Vamos esperar o mercado se definir através do índice. Até a gente pode ser um pouquinho mais corajoso. Fico por aqui. Até amanhã.